Meu nome é Kleber, eu gostaria de falar um pouco sobre minhas características, né, pessoais e como que eu descobri que eu tenho um transtorno, descobri que isso é um transtorno, minhas características próprias, né, fez descobrir que isso era um transtorno, então eu descobri que eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Descobri isso já com mais de 30 anos de idade, então vivi até os 30 anos de idade sem saber que eu tinha. Hoje eu estou com 34 anos de idade, sou empresário, eu trabalho como minha profissão analista de sistemas, mas vivi 30 anos de minha vida com um transtorno, tendo o TDAH sem saber que eu tinha e tendo todas as características que um TDAH tem e vivendo com ela até então. Até que chegou um momento em que eu descobri que isso era um transtorno. Teve uma entrevista na televisão, num programa de televisão, teve uma entrevista que falava sobre o transtorno, falando várias características que as pessoas com esse transtorno têm. E eu falei assim, nossa, é certo que eu tenho isso. Aí a pessoa estava dando entrevista, até tinha um livro, eu falei assim, uma coisa é certa, eu preciso ler esse livro para saber se eu tenho ou não, para poder já, pelo menos, dar um nome ou dar uma característica de uma coisa que eu me sinto tão diferente em relação a esses aspectos, né? Aí comprei o livro logo em seguida sobre o assunto e tinha algumas indicações lá, pesquisei mais na internet, fiz o testezinho lá que eu achei pela internet lá acho que é DSM-4, alguma coisa assim de transtornos, e eu vi que simplesmente não havia dúvidas quanto ao meu diagnóstico. Então, assim, na época eu não estava com alguns problemas financeiros, não podia ir muito corrido de trabalho, não ia procurar um médico, alguma coisa para saber o que era aquilo, mas já tinha uma certeza, eu tinha, porque no teste lá tinha que ter tantas características de impulsividade, tantas de desatenção, e eu tinha mais do que aquilo, e fora que assim, mede desde a infância até agora. Então, tipo assim, eu me lembrava claramente da infância, porque é muito marcante o que eles perguntam nesse teste. Marcou muito minha infância, porque realmente o que me levou a procurar descobrir, né? Primeiro eu descobri que eu tinha, através da entrevista num programa de televisão, eu descobri que eu realmente, TDAH era o meu caso, com certeza. Aí eu fiquei uns 2 anos ainda sem procurar nenhum tratamento, porque eu de certa forma, contornava esse problema com os meus mecanismos que eu tinha de virar à noite, trabalhar, ser mais workaholic. Mas aconteceu um episódio da minha sogra falecer, eu gostava muito dela, e ela faleceu muito nova, 50 e poucos anos. Aí eu notei que, tipo assim, eu estava exagerando demais o meu ritmo de workaholic, de trabalho, e falei assim, não, eu acho que assim, alguma coisa deve estar errada comigo, então vou tentar procurar um jeito de viver mais, de um modo mais, digamos assim, normal. Então, dentro da média do que o pessoal vive, não nesse trabalho frenético, como eu estou nesse ritmo frenético. Quando eu tentei fazer isso foi em 2008, o ano de 2008 todo foi o pior ano da minha vida, psicologicamente falando, ou até, na verdade foi o pior ano da minha vida mesmo, porque tipo assim, eu tive problemas financeiros, tive problemas de que estava depressivo, não sei se era depressão mesmo, porque a depressão é uma doença, então eu não sei se o diagnóstico mesmo seria de depressão, mas com sintomas claros de um quadro depressivo durante um ano inteiro, que eu tentava... Quando eu passei a tentar ficar 8 horas por dia só trabalhando e tentar ser exceção trabalhar final de semana e à noite, algumas coisas que eu fazia na madrugada, dependia da atenção, que eu deixei de fazer. Como eu tenho uma cobrança muito grande, eu me sentia mal de não conseguir fazer a maioria das coisas que eu tinha para fazer. E nesse sentir mal e não querer trabalhar além do tempo para poder fazer essas coisas e repetidamente insistir em fazer essas coisas que são rotineiras tal, e cumprir a minha agenda e falar assim, não, eu tenho que cumprir, é uma obrigação minha cumprir, e não conseguir, várias vezes durante um ano inteiro, ocorreu tipo assim, no mínimo uma vez por mês, de ficar uma semana inteira tendo várias e várias horas na cama em vários dias, tipo assim, uma semana inteira sendo quase semana inteira na cama, sem conseguir força, energia para levantar dali para poder fazer qualquer coisa, porque eu não me sentia assim, eu falo assim, mas que
que coisa ruim, mas que droga, sei lá, assim, por que que eu não consigo fazer as coisas? Eu sei que eu tenho que fazer, para fazer a contabilidade da empresa, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não conseguia me sentir bem. E como eu já tinha muita coisa para fazer, diminuir a quantidade de horas trabalhadas e ainda diminuir a produtividade, não conseguir fazer as coisas simples, então isso deu impacto no financeiro, deu impacto nos resultados, deu impacto na relação familiar, porque eu não estava bem no período em que era para eu estar bem, igual eu trabalhava feito um louco, mas nas horas que eu estava ali, eu pegava e estava para aquilo, para a família. Então eu comecei a não estar tão bem, então tive problemas. Então eu resolvi procurar tratamento. Aí no início, eu assim, notei também durante esse ano que eu fico tentando sempre me autoavaliar, notei que isso poderia ser uma característica muito forte do comportamento do TDAH, porque eu já sabia que eu era, e que poderia gerar esse tipo de comportamento então tá, você é hiperativo, mas você não consegue não ser hiperativo, então, você não consegue sozinho. Então foi aí que eu procurei tratamento, procurei consulta, e aí nessa consulta, no início começamos com antidepressivo e tal, aí ficou um mês mais ou menos, depois passou a ser só a Ritalina, aí a Ritalina no início foi Ritalina com antidepressiva, aí uma dose pequena, eu não me adaptei bem ainda, não estava conseguindo ainda ser. Aí chegou, depois do segundo mês, já estava se ajustando a dose da Ritalina, não tinha, já foi, suspendeu todos os antidepressivos e fiquei praticamente só com a Ritalina LA, com a dose adequada ao meu peso, foi aumentando a dose até chegar a uma dose tanto adequado ao meu peso quanto, sei lá, ao transtorno, não sei, não tem conceitos médicos suficientes para dizer exatamente o porquê, mas chegou a uma dose em que eu passei a me sentir muito bem, consegui realizar as coisas. Já tem quanto tempo? Mais ou menos 2 anos que eu estou em tratamento com a Ritalina. Vejo claramente os benefícios da Ritalina hoje na minha vida, sem dúvida nenhuma. Sei que o quanto ela é importante, o quanto ela faz bem mesmo. E o uso da Ritalina para quem claramente é diagnosticado como TDAH é indubitável no meu caso. Se alguns relatam que não são, no meu caso aí, por que eu estou falando abertamente, escolhi falar e poderia dar um depoimento sem mostrar o rosto? Porque há muito preconceito quanto tipo assim, hoje você não, se uma pessoa fala assim, o cara tem pressão alta, ninguém vai ter preconceito nenhum, o cara tem diabetes, ninguém vai te discriminar que tem diabetes. Tá tomando N remédios ali para diabetes, N remédio para pressão alta, N remédio para o câncer, para qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que vem um remédio com tarja preta e que fala que você está fazendo consulta com um psiquiatra, no Brasil pelo menos há um preconceito muito grande. Mas eu acho importante, sendo eu bem resolvido, sendo eu relativamente bem sucedido na vida, tendo conseguido concluir os estudos, ter uma empresa, ser bem visto no mercado e não ter problemas em relação a isso, falar que sim, eu tomo um remédio tarja preta, eu participo de grupos de apoio, frequento grupos de apoio para quem tem TDAH, sinto que o grupo de apoio tanto ajudo como sou ajudado e que é importante o tratamento e falar abertamente de um problema que a pessoa saber que tem e saber que tem como resolver aquilo ali. É claro que para isso ser... para eu estaria totalmente confortável em publicizar tão bem o TDAH e o uso do medicamento como positivo, se eu soubesse que da parte do governo haveria mecanismo para tratar, porque eu falando que eu sou relativamente bem sucedido, eu estou no Brasil, a gente sabe que grande parte da população não tem essa mesma condição. Se para mim já há um certo peso no orçamento familiar de gastar com o tratamento, com o remédio particularmente falando, e saber que como a doença, como qualquer outra doença, aliás, principalmente essa doença, ela é democrática,
ela é democrática, ela depende da genética, não escolhe classe social, e eu estou numa classe social que hoje é melhor e que tem condição de tratar, eu sei que no Brasil, grande parte da população não terá condição de se tratar, nem de fazer um acompanhamento, talvez com uma terapia, com alguma terapia cognitiva, alguma outra coisa que tem, mas não há mecanismo no Brasil para isso. Então, assim, sinto um desconforto em falar, em publicizar tão bem isso aí, mas me sinto muito à vontade de saber que tem que se dar o primeiro passo sim, tem que colocar isso aí e à medida que for se dando esses passos, as coisas vão se ajeitando. Num primeiro momento eu vejo até como não 100% com bons olhos uma publicização disso, porque não são todos que vão ter acesso ao tratamento. Mas se também não publicizar, quando é que as pessoas, os políticos, os educadores vão passar a ter conhecimento para tomar as ações? Então, eu acho que é uma forma saudável, por isso que eu estou dando depoimento, é publicizar sim, falar abertamente sobre o tema, sem problema nenhum de quem não quer falar sobre o tema. Por quê? Porque existe um tratamento, existe um remédio, existe a forma de se tratar. Então, quanto mais tornar público isso aí, mais pessoas vão ver e vão poder criar políticas públicas, programas, incentivos, etc., para poder estar tratando isso aí. É claro que todas as outras pessoas que não falarem abertamente são totalmente respeitável também essa situação. Por quê? Porque realmente há um certo preconceito. Mas a gente não pode, quem, por exemplo, tem condições de enfrentar esse preconceito de frente, e eu me sinto nessa condição, eu acho muito positivo falar, porque vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que é uma coisa tratável, que é uma coisa que pode ter um diagnóstico, um tratamento, um acompanhamento, que todos podem ser beneficiados, que se isso atinge 6% de população, 3% ou um número parecido, nós estamos falando de milhões de brasileiros tendo problema e sem saber que tem o problema, e quando eles souberem, talvez não vão ter o tratamento, mas pelo menos vão saber. Então, se a situação talvez é crítica nos Estados Unidos, se há ou não, não sei, mas se há um superdiagnóstico lá, é melhor o superdiagnóstico e saber que esses 3% estão dentro do grupo e estão passando a ter uma vida normal por causa disso, e que alguns 3% só por alguma gracinha, alguma coisa, acham que quer estar muito mais acima e que foi diagnosticado assim, é melhor que seja assim, porque deu acesso à população a tratar e a resolver. Porque com certeza, assim, não tenho muito o que reclamar da vida, mas com certeza os outros 32 anos da minha vida, hoje eu estou com 34, teriam sido muito melhores, com certeza absoluta, muito mais produtivo, com muito mais resultados se eu tivesse tido tratamento antes. Então, obrigado por essa oportunidade de estar falando abertamente sobre isso e poder divulgar cada vez mais isso aí. Falei pra caramba, hein? O celular tocou, mas eu já estava indo parar. Oi, amor.